Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras. No vídeo de hoje vamos falar sobre as funções da linguagem. Um conteúdo muito fácil que cai sem exceção em todas as provas do Enem e já caiu até hoje e vai cair esse ano também, assim espero. Vamos estudar então as funções da linguagem, é um conteúdo simplesinho, você vai acertar. Já na sequência, a gente vai comentar alguns exercícios, vai ter um material para você poder baixar na descrição do vídeo, e aí eu falo o gabarito e vou explicando por que está certo e por que está errado cada alternativa. Tem que estudar funções de linguagem antes de fazer o Enem, vai cair na prova, caiu todo ano, pode procurar nas questões anteriores. Antes de mais nada, a gente ver as funções da linguagem propriamente dita, é bom a gente entender alguns elementos da comunicação. Pensando nesses elementos, fica mais fácil de entender as funções da linguagem. A gente pode relacionar, inclusive, cada um aí com uma palavra-chave de cada função específica, porque cada função vai privilegiar mais ou menos aí cada um desses elementos. E também esses termos, emissor, mensagem, receptor, enfim, interlocutor, são termos aí que vão aparecer nos enunciados de outras questões que não sejam só de função da linguagem na prova de linguagem do Enem. Então você tem que conhecer todos esses elementos. É coisa trivial. Veja, rapidinho. Emissor é quem produz o discurso. Pode ser uma pessoa ou várias, tá? Não importa. Emissor é quem emite. Quem recebe é o receptor, tá logo aí na terceira posição, aquele que está absorvendo o conteúdo, absorvendo a linguagem, é o destinatário, e a gente vai chamar de interlocutor qualquer um desses dois, tanto quem fala quanto quem ouve, tá? E esses papéis podem se inverter ao longo desse processo de comunicação, vai de cada tipo de enunciado. Mensagem é o conteúdo da informação que está sendo transmitida. O canal de comunicação, esse é importante, é o veículo, é o meio que está sendo utilizado. Por exemplo, nessa aula de hoje, o nosso canal comunicativo, por exemplo, é o YouTube, é uma videoaula, um telejornal, uma revista, ou a fala do professor na sala de aula, enfim, ou através da fala, através do telefone. Existem diversas maneiras de se comunicar, você já sabe muito bem disso. Então, esses são os canais comunicativos. O contexto é o referente, é o do que se refere ao assunto, ou seja, é as informações que vão ser passadas. O contexto, de fato, é o contexto. Ao chamar de referente, já vê que referente tem a ver com aquilo que se trata. E, geralmente, esse contexto está ligado a situações informacionais. E, por último, o código, que é o tipo de signo, o tipo de linguagem que vai ser utilizado. Por exemplo, o código pode ser somente a pintura. O código pode ser a fala. O código pode ser a linguagem escrita em português. O código pode ser, enfim, a forma como a linguagem está estruturada ali no conteúdo da mensagem, enfim, né, daquilo que o emissor está usando para se referir, tá? A gente vai ter, inclusive, a metalinguagem bem ligada aí ao código, eu já te explico na sequência. Muito bem, vamos então, e você vai ter que decorar os nomes, não tem jeito, tá? É impossível fazer as questões sem saber do que se trata cada função. É o único pontozinho chatinho. Isso aqui é o que você tem que decorar agora. Função emotiva. Função emotiva é aquela que reflete o estado de ânimo do emissor. Lembra? De quem está produzindo o discurso. O foco dela, então, é o emissor. Quem está falando que revela o estado de espírito. Não é você ler o poema e ficar triste, ficar alegre, ficar jururu. Não é isso. É quem está dizendo como se sente, como está naquele momento, tá? Não precisa ser só sentimentos, não. Deve dizer como é o estado dele de espírito ali. Trouxe um exemplo. O Dialética do Vinícius de Moraes. Ó. É claro que a vida é boa e a alegria a única e indizível emoção. É claro que te acho linda, em ti bendigo o amor das coisas simples. É claro que te amo e tenho tudo para ser feliz. Veja como ele revela o estado de espírito. Mas acontece, eu sou triste. Então o poeta está dizendo aquilo que ele sente, essa voz, esse emissor revela o estado de espírito, a gente tem função emotiva. E aí você é um aluno sagaz, já conhece a função poética, eu vou falar dela depois. Flávio, tem função poética? Tem também. É muito comum no mesmo texto, no mesmo enunciado, a gente ter mais de um tipo de função. Eu te explico isso, como vai cair e se tiver as duas respostas? Nunca vai ter as duas para você marcar na prova do Enem. Eu te explico lá sobre como fazer as questões na próxima aula de exercício. Eu prefiro que você tente fazer sozinho as atividades primeiro. O material está na descrição do vídeo. A função apelativa ou conativa, tem dois nomes, é a função que está ligada à propaganda geralmente. Ela existe em enunciados que querem convencer alguém de alguma coisa. Ou assumir uma posição, uma ideia, ou comprar um produto, por exemplo. E aí o tipo de verbo mais comum são os verbos no imperativo. Aqueles verbos que exibem ordem, né? Compre batom, abra a felicidade.
se liga, tome essa atitude, enfim, é para tentar convencer alguém, e aí vai ter muito vocativo, às vezes vai chamar a pessoa para o discurso, vai dialogar direto com o leitor, isso faz parte da função apelativa. Lembra, a linguagem apelativa é a linguagem da publicidade, da propaganda. Você pode chamar de conativa, não tem nada a ver com conotativa, isso é outra história, isso é outra aula, tá? Então, função apelativa ou conativa tem a ver com propaganda, convencer, vender, dar ordens. Como comentei anteriormente, a cara do Drummond. A função poética, ela tem em poesia. Quando qualquer coisa que vai ser dita, existe ali naquilo que é dito, que é escrito, que é, enfim, existe uma preocupação poética com aquilo. Quer dizer o quê? Que é lirismo, que o jeito que é contado, que é dito, que é falado, que é narrado, que seja, ele é mais importante, inclusive, do que o próprio conteúdo. Vai ter ritmo, vai ter musicalidade, vai ter sensibilidade. Então isso é a função poética, é haver, mesmo no texto em parágrafo, mesmo no texto em prosa, não só na música e na poesia, é haver, de certa forma, a preocupação como transmitir a mensagem. Lembra lá dos conteúdos anteriores, lá enfim, dos elementos da comunicação? É a preocupação com a mensagem. Como que eu vou transmitir isso aqui? Como que eu vou passar esse conteúdo? Eu não quero transmitir da mesma maneira. Eu quero sensibilizar, eu quero comover, eu quero gerar ódio, eu quero gerar raiva, eu quero gerar compaixão, enfim. E aí tem vários recursos para se adicionar poesia, adicionar lirismo num texto. Seja ele uma música, seja ele uma própria poesia mesmo, ou seja um texto em prosa, um texto em parágrafo. Aí eu até destaquei aí, ó, surpreender, fugir da lógica, procurar um efeito de humor, por exemplo, enfim. Isso é a função poética. A gente vai encontrar principalmente em música e poesia. Toda poesia tem função poética. Função fática. Fática é a função... Ó, o cara tá lá assim, ó. Tá lá assim, ó. Função fática é aquela que testa o canal comunicativo. Se o canal tá funcionando, se tá havendo comunicação, se os interlocutores estão conseguindo dialogar, se alguém tá falando, alguém tá ouvindo. Quando alguém te liga, você fala alô no telefone. Você fala alô, quer dizer que você tá dizendo para outra pessoa que eu estou ouvindo, pode começar o processo comunicativo. É para isso que serve. Tinha até, não diga alô, diga ao usurpador. Nossa, diga ao usurpador. Eu pôr até o negócio na edição. Alô? Oi, usurpadora. Então o objetivo é tentar estabelecer, iniciar, interromper ou manter a comunicação. O professor é cheio de tiquezinho de função fática, que a gente vai ficando louco, que a molecada põe a gente doido. Aí você fica falando assim, né? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão entendendo? Ou, hein? Você fica isso o tempo inteiro para ver se as pessoas estão te ouvindo de fato. Você está me ouvindo? Isso faz parte da função fática. Alô? Oi, tudo bem? Como vai? Então, tudo isso é função fática para testar o canal. Tudo que atrapalhar a comunicação através desse canal, a gente vai chamar de ruído, tá? O ruído ou a interferência. Por exemplo, uma letra feia na redação, é uma espécie de ruído. O chiado no telefone é uma espécie de ruído. A ligação pelo WhatsApp fica caindo toda hora, é uma espécie de ruído também. Tudo aquilo que interfere o canal no processo comunicativo. Diminuir aqui, ó, fiquei mais petitinho, para você poder observar o quadro aí do René Magritte, que ele tem muito a ver aí com a função metalinguística. O cara pintou um quadro de alguém pintando um quadro. Quando o código, então o código aqui seria pintura. Quando o código fala do próprio código, é metalinguagem. Um livro que te ensina a escrever livro. Um vídeo no YouTube que te ensina a fazer vídeos para o YouTube. Um vídeo sobre vídeo. Uma poesia, Drummond tem um monte disso. O Machado de Assis também conversa muito com o leitor, tem muita metalinguagem, fala do próprio livro nele. Falei isso na aula de literatura aqui no canal já. Quando o Drummond faz uma poesia sobre poesia. Então isso é a metalinguagem. Uma música que fala de música. Enfim, você acho que já entendeu a ideia. Um programa de televisão que fala sobre televisão, por exemplo, e por aí vai. Então, um quadro de um pintor pintando o quadro é metalinguagem, ou seja, o código fala do próprio código. O código comenta o próprio código, o texto fala do próprio texto, beleza? E por último, e a mais fácil delas, a função referencial. A gente tem muito contato nela. Referencial tem a ver lá com o conteúdo, tem a ver com o referente, com o contexto, ou seja, é a função que é feita basicamente para informar. Geralmente ela é objetiva, impessoal. Você vai encontrar em textos jornalísticos, olha o tanto de jornal que tem aqui atrás. Vai encontrar em artigos científicos, vai encontrar em qualquer coisa que sirva para transmitir uma informação importante, em revistas, enfim. Mais ligado para a área da ciência e do jornalismo. Muito fácil as questões que caem em função referencial no Enem. Agora, eu tenho certeza que você vai acertar todas quando a gente for fazer as atividades. Já baixa na descrição do vídeo para fazer agora os exercícios. Essa é a última função, são 6 funções. E aí na próxima aula a gente corrige e você vê o gabarito. Então basicamente funções da linguagem é isso. Você tem que decorar as funções e saber compreender e ver qual predomina. No Enem é sempre isso, qual predomina
em cada tipo de discurso. Na próxima aula de funções de linguagem são somente exercícios. Nesses exercícios vai ficar claro como é que funciona, você vai ver que é facinho. Peguei questões de Enem diversos para a gente treinar aí, você aprender e acertar, porque eu tenho certeza que vai cair no Enem desse ano. Inclusive do ano passado caiu, tá? Vou te mostrar na próxima aula. Se você gostou do vídeo, vai baixar o material e exercício para fazer, deixa um like aí, não custa nada. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Isso me ficar muito satisfeito em produzir conteúdo genuíno de qualidade aqui no YouTube. Como sempre, bons estudos. Até a próxima. Valeu!